96 mil inscritos para a prova da ESA. Esse foi o número divulgado pela organizadora dos inscritos para o concurso desse ano. Um pouco menos que do ano passado, mas ainda assim é um número muito grande, quase 100 mil pessoas competindo pelas vagas. E sabe qual é o maior? 1% só dessas pessoas vai ser aprovadas e vai estar feliz no final do ano. E sabe qual é a diferença do aprovado para o cara que fica reprovado? O aprovado ele tem acesso a informações diferentes e exclusivas que muitas vezes o cara que é reprovado não tem. E por isso hoje eu vou te passar os assuntos e os temas que você tem que estudar se você quiser se dar bem na prova da ESA esse ano. Fala pessoal, quem tá falando é o Rodrigo. Então hoje eu quero passar esse passo a passo, o filé mignon, para que você possa mandar bem na prova esse ano e possa fazer parte dos 1% que vai estar comemorando no final do ano, se Deus quiser. Para quem ainda não sabe, a prova da ESA ocorre todos os anos e nesse ano vai acontecer no dia 15 de setembro. Quais as matérias que caem na prova da ESA? Português, matemática, história, geografia, inglês, literatura e uma redação. E hoje eu quero passar para vocês o top 3 de cada matéria para você estudar e mandar bem na sua prova. Com essas matérias aqui, com certeza você vai estar muito na frente de quem não sabe dessas matérias. O edital é gigante, o edital é muito grande. Só que se você estudar também as matérias, dando ênfase, na verdade, né, nas matérias que nos assuntos que mais caem, com certeza você vai estar muitos passos na frente de quem vai estar concorrendo com você. E antes da gente começar, já deixa aqui nos comentários qual é a matéria que você tem mais medo, que mais te assusta, que você tem mais dificuldade para estudar no momento que você está estudando para a prova da ESA, tá? E vamos começar logo com a primeira matéria aqui, sem a gente ficar enrolando, que eu quero passar logo esse top 3 de todas as matérias para você. Então fica até o final, que com certeza você vai surpreender muito. Então vamos lá, começando pela literatura, que é uma matéria que cai, mas não cai tanto, porque cai mais ou menos de 1 a 2 matérias por ano de literatura. Pode mudar? Pode, mas o histórico da prova da ESA, o que a gente analisou, o que a gente vem analisando, são mais ou menos dois assuntos, que caem na prova da ESA de literatura. Então vamos lá, anotei aqui algumas coisas e quero passar para vocês. Então vamos lá, anota aí os 3 assuntos que mais caem na parte de literatura. Primeiro assunto, romantismo. Você tem que estar sacando sobre romantismo, tá? É um assunto que pode cair. Apesar de literatura cair 1 ou 2 questões, 1 ou 2 questões podem fazer diferença para você estar do 0 e lá para o 100. Aumentar 100 posições, aumentar 200 posições. Acredite se quiser, uma questão faz muita diferença entre você ser classificado e você ser reprovado, tá certo? Então vamos lá. Primeiro assunto, romantismo. Segundo assunto de literatura, gêneros literários. Gêneros literários. Terceiro assunto de literatura, barroco. Cara, barroco sempre se apresenta em literatura. É o que mais costuma aparecer em literatura. Mas eu passei o top 3 para que você fique ligado e não deixe passar em branco. Segunda matéria que marca a presença na prova da ESA, se tu speak English, tu vai saber de qual matéria eu vou falar, que é do inglês. Então, o top 3 de inglês para você anotar e mandar bem. Inglês foi inserido na prova da ESA, não sei se faz mais ou menos uns 5, 6 anos por aí, tá? E aí começou com poucas questões, 4 questões se eu não me engano, e agora já está em 10 questões. Inglês é essencial tanto para você passar na prova, quanto para você estar bem na carreira. Caso você seja aquele cara que quer seguir carreira, o inglês ele é muito importante. Aquele cara que já domina o idioma vai estar muitos passos à frente depois de formado na ESA, tá? Depois, se vocês quiserem, faça um vídeo sobre isso aí. E se você tem dificuldade de inglês ou se você sabe muito inglês, deixa nos comentários que eu também quero te conhecer melhor. Então vamos lá para o top 3 de inglês. Primeiro assunto que você tem que sacar, que você tem que saber, porque vai estar na sua prova. Substantivos, cara. Esse assunto aqui você tem que estar sabendo. E como é que você faz para reconhecer substantivos? Cara, começa a estudar algumas palavras, aplicativo Duolingo, ler textos em inglês vai te ajudar. Isso vai aumentar o seu vocabulário e, consequentemente, vai te deixar mais preparado para a hora da prova, tá? Segundo assunto desse top 3 aqui da parte de inglês, verbos. Você tem que estar sabendo verbos regulares, verbos irregulares, como conjuga o verbo em inglês. Então você tem que estar sabendo como é a conjugação. Ah, mas nem todo verbo conjuga. Mas na terceira pessoa do singular você vai conjugar. Você bota um S no final, dependendo do verbo. Você sabia disso aí? Então você tem que estar sacando essas coisas. São detalhes que fazem a diferença. Então você tem que estar sabendo sobre verbo, tá? Não vou dar aula para vocês aqui agora não. Até porque não sou professor de inglês, tá? Sei algumas coisas, mas não sei tudo. Mas você tem que estar sabendo isso aqui, tá? E o top 1
de inglês que sempre cai e cai em todas as provas da ESA é a tal da interpretação de texto, só que em inglês. Ou seja, você tem que estar sacando e entendendo inglês. Então aqui, ó, você pega o top 2 e o top 3, que é verbo e substantivo, eles vão estar inseridos no texto. Então é necessário que você tenha algum tipo de vocabulário para que você consiga entender o texto, interpretar e poder acertar as questões. Agora vamos para uma matéria que todo mundo, ou a maioria das pessoas, costumam mandar bem, é uma matéria que eu mandava muito bem também, que é a tal da geografia. Então, top 3 de geografia é importante que você entenda, porque o top 1 da matéria de geografia, ele não cai, ele despenca na prova da ESA. Então você tem que estar muito ciente. Então vamos lá, anota aí. Hidrografia brasileira. Hidrografia brasileira vai marcar presença na prova da ESA. Rios, mares, qual o mar que cerca o Brasil. Você tem que estar sabendo isso aí, tá? Você tem que saber sobre a geografia, essa parte de hidrografia brasileira, porque costuma marcar presença na prova da ESA. Para quem não sabe, a prova da ESA, a parte de história e geografia, são mais ou menos 6 questões para cada, tá certo? Formando 12 questões no total das 2 matérias. Então, dentro dessas 6 matérias, pode ser que esse ano a hidrografia marque presença, porque o top 2 de geografia vem forte. E eu tô falando do clima. Você tem que estar sacando, tem que estar manjando sobre os climas do Brasil, porque clima sempre pede passagem na prova da ESA na parte de geografia. E mais que o clima, você tem um top 1, que eu tô falando de biomas. Esse aí não cai, ele despenca e vai cair uma questão, pelo menos, na prova da ESA falando sobre biomas, cara. Então, preste atenção, porque vai cair questão sobre biomas na prova da ESA na parte de geografia. Então você vai perder questão se você quiser, porque eu tô te dando o caminho das pedras, falta pouco tempo para a prova e esse assunto ele vai cair esse ano como tem caído recorrentemente nas provas anteriores. Próxima matéria, irmã gêmea da matéria de geografia, que também tá de mãos dadas com geografia nas 12 questões, é a matéria de história. Essa matéria eu era uma bosta, porque eu odiava história, eu odiava ler, mas eu vou resumir história não no top 3, mas no top 1 que você tem que entender. Na verdade, top 2, tá? Top 2. 2 assuntos aqui que você tem que estar manjando de história se você quer mandar bem na prova da ESA esse ano. Eu lembro que história, teve uma matéria lá, uma questão que eu chutei e acabei acertando, porque eu odiava história, cara. História foi... Deus me abençoou no assunto de história, porque eu literalmente cagava e andava pra história, tá? Era o que eu lembrava da escola, é o pouco que eu estudei ali, mas história nunca foi o meu forte, tá? Hoje em dia eu gosto mais de ler, mas naquela época eu odiava. Mas tem 2 matérias aqui, 2 assuntos, na verdade, que você tem que estar sacando de história se você quiser mandar bem na prova esse ano. Então tá aqui, ó, movimentos emancipacionistas. Emancipação daqui, emancipação de lá, você tem que estar sabendo, porque é um assunto que sempre pede passagem na prova da ESA, tá? Então entenda desse assunto, sendo bom dia na cadeira, vai estudar sobre isso aí, tá? E o top 1 de história, você vai pegar a parte sobre colonização. Cara, estuda a parte de colonização, faça questões sobre colonização, faça questão sobre colonização em geral. Eu não vou inventar muito história aqui, porque esses 2 tópicos aqui vão fazer a diferença para você mandar bem na prova de história e ser aprovado na ESA esse ano. Agora eu vou para as 2 matérias, 2 disciplinas que são essenciais para o cara que quer ser aprovado. Essa aqui separa os homens, as mulheres, dos meninos e das meninas, tá? Mas antes de eu falar sobre essas matérias, que é português e matemática, que não é novidade para ninguém, eu quero, por favor, se você ainda não deixou o seu like, deixa teu like, seu cara de pau, tá? Porque você ajuda o canal, você ajuda a gente aqui, e se inscreve no canal também, que eu vejo muita gente assistindo o vídeo e não se inscreve no canal. Porra, se inscreve no canal, a gente faz o vídeo com tanto carinho aqui para você se inscrever e você conseguir acompanhar mais conteúdos que a gente lançar aqui na plataforma do YouTube, beleza? E também já ativa o sino das notificações para você sempre ser notificado quando a gente mandar um vídeo de conteúdo maneiro desse tipo aqui, valeu? Então vamos lá falar de português, porque português é um assunto que, porra, sempre foi meu forte, português, sempre gostei de português. Cometo alguns erros, é claro, sou ser humano, mas sempre gostei de português, cara. E aqui o top 3 de português, na verdade eu vou entregar até top 3 de português para você, que vai ser... Então vamos ser um top 5 aqui de português para você. Pronto, eu vou, ao invés de falar 3, eu vou falar 5 matérias, 5 assuntos que você tem que estar sacando de português para você estar bem. Vamos lá. Fonética, cara, entenda sobre fonética, ditongo, hiato, tritongo, essas coisas, essas bobeirinhas assim, você tem que estar sabendo, tá? Saiba, porque na ESA pode ser que caia no teu ano, tá? Pode ser que caia esse ano, na verdade, tá? Cai muito?
Não, mas pode ser que caia na prova esse ano, você tem que estar preparado. Português básico, cara, lá de cima. Você estuda lá no começo de português, você vai estudar fonética, tá? Então, se você não sabe isso aqui, você tem que estar sabendo pra ontem, beleza? Figuras de linguagem, cara, zeugma, essas coisas você tem que estar sabendo, tá bom? Você tem que estar sabendo figuras de linguagem, como zeugma. Sabe o que é zeugma? Bota aqui nos comentários se sabe o que é zeugma. Sabe não? Então procura saber o que é zeugma, que pode cair uma zeugma na tua prova, tá? Mas você tem que estar sabendo. Cai sempre? Não, mas pode ser que esse ano caia na tua prova, tá? Porque tá no top 5. Se tá no top 5, pode ser que caia, beleza? Então, fique esperto aí. Mas agora o top 3 é forte, tá? O top 3 é feroz e você tem que estar manjando, tem que estar mandando bem nessas 3 matérias aqui, principalmente nesses 3 assuntos, sempre confundo matéria com assunto. Esses 3 assuntos, principalmente porque eles não só caem, mas eles despencam na prova da ESA e você não pode dar mole nisso aqui, tá? Você tem que estar no bolo dos aprovados. Lembra lá dos 1%? Você tem que estar nos 1% aqui. Então, vamos lá. Top 3. Formação e estrutura das palavras. Você tem que estar sabendo. Radical, essas coisas você tem que estar sabendo, tá? Prefixo, sufixo, parasintética, o que é isso? Você tem que saber o que é isso aqui. E processo de formação de palavras, você vai saber, você tem que estar manjando bem sobre isso, tá? Top 2. Esse assunto aqui cai todo ano. Todo ano, e esse ano vai cair também. Sabe o que eu tô falando? Acentuação. Você manda bem a acentuação? Sabe as regras de acentuação? Deixa nos comentários então aqui para eu saber se você está mandando bem nas regras de acentuação. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, quais são as exceções da regra. Vamos lá, tá sabendo? Tem que estar manjando de acentuação, até porque você vai precisar disso na tua redação, tá? Você tem que estar acentuando as palavras corretas ali, porque isso tira ponto do candidato na hora de estar fazendo a prova, beleza? Então estude acentuação, sabe o que é uma oxítona, uma paroxítona, proparoxítona, que é sempre acentuada, então você tem que estar manjando desse Paranauê, beleza? E o top 1 de assuntos que sempre cai em português, assim como em inglês, é a tal da interpretação de texto. Se tu não manjar de interpretação de texto, você vai se ferrar na interpretação de texto. Nem fazer mais sinal, tá? Nem fazer mais gesto. Você vai se ferrar. Por quê? Sempre cai interpretação de texto. 3 questõezinhas ali, pelo menos, vai cair na prova de português, cara. Então, você tem que estar manjando desse Paranauê também, tá? Porque não cai. Despenca interpretação de texto na sua prova. Você tem que estar ligado nesse top 5 que eu te falei, principalmente no top 3. E agora a gente vai entrar na matéria que eu considero talvez a mais temida de todas as matérias pelo pessoal. Eu não era muito bom em matemática, mas também não era muito ruim, eu mandava bem em matemática, até mandava, eu gosto de número, inclusive, até hoje, tá? Deixa aqui nos comentários qual é a matéria que você tem mais dificuldade. Tem dificuldade de matemática, português, qual tu acha mais difícil? E português, só uma curiosidade aqui, tá? É a matéria de critério de desempate, tá certo? Cara, tu acertou 40-40, tá? Quem acertou mais português? Esse cara vai estar na frente, porque português é matéria de critério de desempate. E matemática logo é segunda, então você tem que mandar bem nas 2 matérias, beleza? Então vamos lá agora para matemática. A exemplo de português, eu não vou dar só o top 3, vou dar o top 5 de matemática. Eu fiz um vídeo, inclusive, sobre isso aí, mas eu vou também falar sobre isso aqui, resumindo, sem passar fórmulas, como eu passei no outro vídeo. Se você quiser saber de fórmulas ou alguma coisa a mais, vai no outro vídeo que eu mandei, vou botar no card aqui, tá? Mas agora eu vou passar o resumo aqui do top 5 dos assuntos que mais caem. Então vamos lá. Logaritmo. Já começar por progressão aritmética? Não, vamos começar pelo logaritmo. O log tá abaixo, ele tá no 5. Vamos começar pelo log. Você tem que estar sacando sobre log. Logo em seguida, você tem que estar sacando sobre PA, progressão aritmética. PG cai? Menos, tá? Progressão aritmética é mais provável que caia. Você tem que estar sacando sobre progressão aritmética. E agora vamos para o top 3 dos assuntos que mais caem em matemática. Então vamos lá, em terceiro lugar, geometria analítica. Cara, manje, estude, faça questões, revise geometria analítica, porque geometria sempre cai na prova dessa. Se tem uma matéria, um assunto que na matemática, que a prova dessa gosta, é a tal da geometria espacial, analítica, plana. Cara, saque sobre geometria, porque para que você não se surpreenda, não tenha surpresas no dia da prova, tá? Geometria é um assunto muito querido, ele sempre marca passagem ali na prova dessa, beleza? Nosso top 2, análise combinatória, permutação, tudo isso aí vai estar na sua prova. Grave lá as formulazinhas. É só você aplicar a fórmula, cara. O arranjo tal. Quantos? Posso empilhar esses livros, tal ordem, o nome. Cara, anagrama, tá bom? Permutação. Você tem que estar sabendo sobre isso aí. Análise combinatória vai cair na sua prova. E o top 1 de matemática, que não só cai, mas despenca na prova da ESA, é sim geometria espacial, tá?
volume de tal coisa. Cara, você tem que estar sabendo sobre isso aí, tá? Volume diferente de área, tá? A área você estuda em geometria plana, volume, geometria espacial. Então você tem que estar sabendo qual é qual geometria aqui nesses assuntos para você não confundir nada. Pessoal, eu entreguei um assunto pra caramba aqui para vocês. Se vocês pegarem só esses assuntos aqui, vão ser aprovados? Cara, tem chance. Mas é muito melhor que você pegue o edital todo. Mas, quando você pegar o edital todo, você priorize esses assuntos que eu falei com vocês, porque com certeza é batata que mais de 50% desses assuntos aqui vão estar presentes na tua prova esse ano. Valeu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e de compartilhar para quem precisa dessa mensagem também. Valeu? Tamo junto, forte abraço e é nóis!